E para a gente finalizar, eu vou comentar com vocês sobre o tratamento, o fármaco utilizado para tratamento da filariose linfática, uma doença causada principalmente aí pelas espécies, né? Burkhardia bancroft e Brugia, mas 90% dos casos eles são realmente da forma bancroftiana. A transmissão se dá através do inseto vetor do gênero Culex, apenas as fêmeas, né, estão associadas aí à transmissão. E aqui no Brasil, a espécie Quiquefaciatus seria a principal espécie envolvida na transmissão. Filariose linfática é uma doença, né, associada à incapacidade física permanente. Em torno de 120 milhões de pessoas no mundo são portadoras aí da filariose linfática. O ciclo biológico, brevemente, né? Então, ele se inicia quando a fêmea aí do inseto vetor, ela, durante a hematofagia, libera ali larvas no estágio L3, e essas larvas, elas vão se desenvolver em vermes adultos, no hospedeiro definitivo aí, no caso o homem, que vão ficar presentes nos vasos linfáticos. Depois de um determinado período, né, quando eles atingem então a maturidade sexual, as fêmeas passam então a liberar as microfilárias, que podem, né, ser encontradas, inclusive em sangue periférico, né? Elas têm aquela questão da periodicidade noturna que foi comentado com vocês. E aí, a partir então dessas microfilárias que vão estar presentes em vasos linfáticos e também nos vasos sanguíneos, o ciclo ele vai continuar, né? Elas são formas importantes aí para a transmissão. Então, durante um repasse sanguíneo, a fêmea, né, ela vai ingerir essas microfilárias e essas microfilárias vão se desenvolver no inseto vetor, passando por diferentes mudas, né, L1, L2, até chegar em L3. Essa larva em estágio L3, ela vai migrar para a probóscide do inseto e durante um próximo repasse sanguíneo, as larvas L3 vão ser inoculadas e vão então perpetuar esse ciclo, né, de penetração no hospedeiro definitivo. Elas vão migrar então para os vasos linfáticos e se transformar em vermes adultos, né? E o ciclo então vai permanecer. Então, o tratamento da filariose linfática é realizado preferencialmente com a dietilcarbamazina. Esse fármaco tem atividade contra microfilárias e vermes adultos, no caso da filariose, na sua forma bancroftiana, mas também quando causada pelas espécies de Brugia. Esse fármaco tem atividade contra microfilárias e vermes adultos, aí de loa-loa, manzonella, mas no caso da Onchocerca volvulus, é apenas atividade contra microfilárias e não contra os vermes adultos. Então, ele demonstra, né, atividade nas microfilárias, diminuindo a densidade dessas formas muito rapidamente após a sua utilização. E no caso dos vermes adultos, eles são encontrados já de forma degenerada, né, nesses pacientes que fizeram tratamento com a DEC quando os linfonodos são biopsiados. Então, no caso, a eliminação das microfilárias ela tem grande importância aí no tratamento porque quebra a cadeia de transmissão da doença e evita, então, que o inseto vetor, né, se contamine e perpetue esse ciclo biológico. Então, com relação a algumas características de cinética da DEC, esse fármaco apresenta a sua administração por via oral, com meia-vida em torno de 2 a 10 horas, sofre metabolismo hepático, com geração de um metabólito ativo, né, a dietilcarbamazina, ou sua forma N-óxido. Então, é o metabólito ativo do fármaco. A excreção é principalmente renal, sendo que a alcalinização da urina diminui a excreção do fármaco. E uma outra questão seria os pacientes com disfunção renal, onde pode ser necessário o ajuste da dose. A dietilcarbamazina ela tem como características aí ser um composto insípido, inodoro e resistente ao calor. Tanto é que, por conta dessas características, ela já foi acrescida em sal de cozinha, isso já foi realizado
na China para controle da filariose linfática. Com relação ao mecanismo de ação da dietilcarbamazina, ele não é um mecanismo tão claro como a gente discutiu para outros fármacos, mas acredita-se que ocorra um dano direto às microfilárias, provavelmente dano em organela, indução de apoptose, perda da bainha, e ainda estímulo à resposta imune do hospedeiro. Não se descreve, né, mecanismos específicos para esse aumento da resposta imune. Se seria algo semelhante ao praziquantel, talvez exposição de novos antígenos, lesão tegumentar. Então, isso ainda não é tão claro. O que se sabe é que, em modelos experimentais, 4 minutos depois da injeção da dietilcarbamazina, o número de microfilárias cai em 60%. E depois do tratamento com DEC, 21% das microfilárias, elas ficam com células imunes aderidas à sua superfície, né? E a gente sabe que os eosinófilos, eles têm papel central aí na eliminação dos parasitas eumínticos. Existe uma descrição ainda que é provável que a dietilcarbamazina ela atue no metabolismo do ácido araquidônico em microfilárias e nas células endoteliais do hospedeiro. Então, bloqueando síntese de leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, e esse bloqueio levaria, então, a uma vasoconstricção, que essa vasoconstrição seria responsável por imobilizar a microfilária ali, causando, já que ela está imobilizada ali, talvez por aquele mecanismo de aumento da resposta imune, isso facilitaria a adesão das células imunes à atividade citotóxica de células, né, como eosinófilos, que também contribuiria para a eliminação das microfilárias. Com relação ao mecanismo em vermes adultos, esse é muito menos esclarecido ainda. Então, se sugere talvez inibição da polimerização de microtúbulos, assim como a gente falou para os benzimidazólicos, mas não se tem muita descrição desse mecanismo. Com relação ao esquema de tratamento, normalmente é utilizado 6 mg por quilograma de dietilcarbamazina, então o cálculo tem como base isso daí. Os comprimidos, normalmente, eles são comprimidos de 50 mg, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Essa dose total, ela pode ser dividida, né, em 3 subdoses e o tratamento ele vai ter duração de 12 dias. Se recomenda evitar a administração em crianças com menos de 2 anos e também nas gestantes. A maioria desses fármacos se recomenda, né, a utilização após uma refeição por conta do desconforto gastrointestinal. E existe, já foi utilizado, né, em esquemas de tratamento em massa, dose única de dietilcarbamazina mais albendazol ou ivermectina, mas isso aqui é para tratamento, né, de grande número de pessoas para tentar romper cadeia de transmissão da doença, né, em alguns países. E como eu comentei com vocês anteriormente, um dos programas aí de controle que já foi feito na China foi o acréscimo da dietilcarbamazina em sal de cozinha, já que ela tem aquelas características que a gente falou anteriormente, né? Não tem cheiro, não tem gosto, então foi possível fazer esse tipo de esquema. Mas o esquema padrão, então, 6 mg por quilo de dietilcarbamazina por 12 dias. Quando há infecção concomitante com Cocerca pulvulis, a dietilcarbamazina ela pode provocar uma reação muito intensa, né? Uma reação inflamatória muito exacerbada. E isso pode comprometer, inclusive, a integridade do paciente, causar mais danos ao paciente do que benefícios. Então, no caso da oncocercose, o tratamento preferido é a ivermectina. E a DEC já não é mais recomendada porque, né, com o uso da ivermectina, essas reações sistêmicas elas são mais brandas e normalmente não está associada a muitas complicações oculares. No caso da LOA-LOA, a DEC pode ser utilizada na infecção por esse euminto, mas se recomenda muitas vezes a associação com glicocorticoides. Em relação a pacientes, né, que também podem ser co-infectados com ascaris, a DEC é associada a alguns quadros de ascaris errático, né, aquele em que ao longo do tratamento o ascaris começa a migrar para vários locais do organismo e inclusive pode obstruir, por exemplo, o ducto pancreático. Então, se recomenda fazer um pré-tratamento com albendazol se existe a possibilidade do paciente ser co-infectado aí com ascaris.
Se houver persistência de microfilárias, né, depois do tratamento, depois de um ciclo de tratamento, no caso da filariose, ou presença de vermes adultos, pode ser recomendado repetir o esquema padrão com a DEC, ou fazer associação entre DEC e outros fármacos, né, que também tem ação filaricida, como ivermectina ou ainda o albendazol. Com relação aos efeitos adversos associados à dietilcarbamazina, normalmente, assim como a gente viu para o praziquantel, eles se relacionam à carga parasitária, né? Então, pior naqueles pacientes com a carga parasitária elevada, já que aí você tem uma destruição intensa, né, do parasita e uma exacerbação, muitas vezes, da resposta imune. Normalmente, eles não estão associados à interrupção da utilização do fármaco e são raramente a DEC se associa a efeitos adversos graves. E normalmente eles vão, né, desaparecer dentro de alguns dias depois que o tratamento for finalizado, e é um tratamento por curto período, né, 12 dias. Então, normalmente são efeitos adversos associados ao trato gastrointestinal, ali é um fármaco de administração oral, que pode se associar a náusea, vômito, dor abdominal, ainda descrito aí cefaleia, mialgia. Em alguns pacientes, podem acontecer reações de hipersensibilidade por conta da eliminação das microfilárias. E aí sim, né, que seria uma reação denominada por muitos autores, né, reação do tipo Masotti. Aí nessa reação, né, o paciente pode ter um quadro um pouco mais, com manifestações mais graves, né, exantema cutâneo, dor articular, dor abdominal, aumento, né, no tamanho e na sensibilidade dos gânglios linfáticos, febre. Então, são reações que demonstram ali, né, uma forte resposta imune do hospedeiro frente à eliminação das microfilárias. Muitas vezes é recomendado, então, a utilização de glicocorticoides para tentar atenuar essas reações à dietilcarbamazina, né, e essa questão da liberação de antígenos das microfilárias e esse processo todo aí de destruição. Com relação aos pacientes com hipertensão arterial e doença renal grave, se recomenda o uso com cautela. A gente falou daquela possibilidade da dietilcarbamazina levar a uma certa vasoconstrição para a imobilização das microfilárias, né? Então a gente pode associar com isso para lembrar. Embora a dietilcarbamazina não mostre efeitos teratogênicos em avaliação em animais, o seu uso na gravidez ainda não é considerado, né, seguro, principalmente no primeiro trimestre. E na oncocercose, o fármaco não é mais utilizado, né, não é mais recomendado por conta daquela resposta exacerbada no hospedeiro, e aí se utiliza a ivermectina. Normalmente, os guias, eles recomendam segmento de cura. Então, depois que o paciente cursa, né, ele termina o curso de tratamento com a DEC, 30 e 90 dias depois do tratamento, se recomenda uma coleta de sangue venoso periférico, né, para a pesquisa de microfilárias. Lembrando sempre aí da questão da periodicidade noturna, né, os períodos onde as microfilárias são encontradas, né, preferencialmente aí no sangue para fazer essa coleta. E encaminhamento normalmente para um serviço de referência especializado para a pesquisa, então, das microfilárias. Pessoal, é isso. Eu espero que a videoaula possa contribuir para o estudo desses dois fármacos aí para vocês, essas características principais do praziquantel, utilizado para tratamento da esquistossomose, e da DEC, utilizada no tratamento da filariose linfática. Até a próxima!